Vamos lá, meus queridos. Coluna do Reinaldo Azevedo aqui. Conselho Federal de Medicina afronta a lei e a decisão do Supremo Tribunal Federal. Investigação já. Olha lá o Reinaldão denunciando. Quando mesmo que Reinaldo Azevedo passou de esquerda ou voltou a ser, segundo como querem alguns? As perguntas, claro, deveriam vir com uma sirene e um título de alerta de ironia. Vai ver, eu me tornei de esquerda quando vi liberais a babar de satisfação diante de discursos reacionários, destilando o mais puro exercício do ódio. Vai ver, eu me tornei de esquerda, entre aspas, quando constatei uma certa isenção jornalística que estava a serviço de teses de extrema-direita, não dos fatos. Vai ver, eu me tornei de esquerda quando vi médicos, para mim necessariamente apegados à ciência, a desprezar o aprendizado objetivo dos cursos de medicina em favor de uma militância ideológica. Vai ver, eu me tornei de esquerda quando, sob pretexto de vencer o PT, aqueles que queriam a direita democrática aceitaram cerrar fileiras com um fascistoide. E bem, para quem não havia entendido qual era e qual é a minha, reitero, ou o pacto democrático ou nunca será. E ponto. Não existe metade, como as opções políticas se dão no mundo real, não no epíreo. Eu considero que o mal menor, não havendo bem que se quer, é uma imposição ética. Ponto parágrafo, ainda voltarei aqui. O Conselho Federal de Medicina, como se já não estivesse se coberto de vergonha suficiente durante a pandemia, resolveu promover uma enquete, nego-me a chamar aquela aberração de pesquisa, entre aspas, para saber a opinião dos seus 560 mil filiados sobre a pertinência da vacinação de crianças contra a Covid. Eu não sou cientista, não sou formado em medicina, não sou pesquisador da área, mas entendo de linguagem, as questões são essas. Atende ou já atendeu crianças com idades entre 6 meses a 4 anos e 11 meses. Atende ou já atendeu crianças com idades de 6 meses e 4 anos e 11 meses com diagnósticos de Covid ou complicações decorrentes da Covid-19. A aplicação de vacinas contra a Covid-19 em crianças com idades entre 6 meses e 4 anos e 11 meses deveria ser obrigatória? Claro que sim, gente. Claro que sim. Após devidamente esclarecidos pelo médico sobre os benefícios e riscos relacionados à aplicação de vacinas contra a Covid-19 em crianças de idades entre 6 meses e 4 anos e 11 meses, os pais responsáveis têm o direito de não optar pela imunização das suas crianças. Não há nada de bom nessa porcaria, a começar pelo rigor científico e pois, decência. Aonde se quer chegar com a primeira e a segunda questões? Qual que é o objetivo? Induzir a constatação de que, não sendo muito alto o número de crianças contaminadas, a vacina seria então desnecessária? Ora, o imunizante tem um caráter preventivo, é sua natureza e sua razão de existir. De resto, qualquer que seja o número a que se chegue, ele se expressará apenas nas ocorrências no universo das crianças atendidas pelos médicos que responderem à pergunta. Isso é uma vergonha. A que propósito atende essa terceira questão? A vacinação de crianças contra a Covid passou a integrar o calendário nacional de vacinação. Não tem esperança de que o CFM saiba, mas há uma decisão do Supremo a respeito, assentada na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente, parágrafo 1º do artigo 14. Em tese foi firmada pelo ministro Roberto Barroso e endossada por unanimidade na Corte, a saber, é constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio da vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações, tenha sua aplicação obrigatória determinada por lei, seja objeto de determinação da União, estados e municípios com base no consenso médico-científico. Em tais casos, não se caracteriza a violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco o poder familiar. Quando se lança essa questão, fica-se com a impressão de que a opinião do médico, que por óbvio científica não será, ao menos que endosse a vacina, o que torna o levantamento ou perigoso ou desnecessário, deve ter algum peso no que concerne ao que está legalmente estabelecido.
Houve lunáticos e criminosos de jaleco que defenderam até o uso de cloroquina contra a Covid, mesmo quando comprovada a sua ineficácia. Deixa eu só ajustar uma coisa aqui rapidinho, gente. Peraí, isso, pronto. Mesmo depois de comprovar a sua ineficácia, o meu amigo Renan Antunes, repórter do DCM, faleceu por conta dessa insistência na questão da cloroquina, tá, gente? É um absurdo isso. Pedro, vamos seguindo aqui com a leitura do Reinaldão. Com os riscos colaterais conhecidos, é possível que haja militantes que preferirão concorrer com a morte de crianças para fazer a coisa certa, não é mesmo? Diz aqui ironicamente o Reinaldo Azevedo. A terceira questão deixa de ser apenas intelectualmente delinquente para se tornar incitação ao crime. Pela ordem. Quais são os riscos da vacina? A conversa com os pais obedeceria a qual protocolo? E não existe alternativa que o CFM finge existir, volta ao Estatuto da Criança e do Adolescente e a decisão do Supremo. Não há opção para não se vacinar. Escolher essa saída corresponde a arcar com sanções legais. Sem protocolo nenhum ou informações objetivas sobre os malefícios da vacina, imaginem que efeito teria uma conversa com um médico eventualmente anti-vax, e eles existem, que aterrorizaria pais que estão com os filhos saudáveis nos braços. Mas os tais esclarecimentos seriam feitos a agentes de saúde em postos de vacinação? Ação contra a vacina. O mesmo CFM que se negou a condenar o uso da cloroquina como prevenção à Covid, em consonância com a pregação que entende o filo-homicida do então presidente Jair Bolsonaro, volta na prática a atuar contra a ciência e contra a lei. O CFM é uma autarquia profissional de direito público, tem autonomia administrativa e financeira, mas conforme já decidiu o STJ em um julgamento, sujeita-se ao regime jurídico de direito público. Reações. A Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, SBPC, maior associação científica da América Latina, divulgou uma segunda nota de repúdio ao que considerou negacionismo favorecido pelo CFM. Isso é grave, tá, gente? São médicos negacionistas. Fala, Elisa. Bom dia, querida. Façam contribuições aqui para a gente poder acompanhar, meus queridos e minhas queridas. Vamos lá. Lembramos que a ciência não é matéria não é matéria de opinião. Protocolos de prevenção de tratamento de doenças são desenvolvidos a partir de pesquisas. Não se decide se a Terra é redonda ou plana, se Marte é um planeta ou um holograma, por meio de enquetes de opinião, como essa hora realizada pela CFM. Questões científicas serão tratadas por cientistas, mediante procedimentos rigorosos e mundialmente consagrados. Numa carta aberta e conjunta à Sociedade Brasileira de Infectologia, a SBI, e a Sociedade Brasileira de Pediatria criticaram a pesquisa picareta. Essa pesquisa está aberta para todos os médicos, com 4 perguntas sem opção de argumentos ou comentários, desprovida de metodologia adequada para os objetivos propostos. E ainda, existem claras evidências que apontam os benefícios da vacinação pediátrica na prevenção das formas agudas da doença, reduzindo o risco de hospitalizações, bem como suas complicações em curto e longo prazo na população pediátrica. Essas evidências apontam a necessidade de que tenhamos vacinas atualizadas e disponíveis para o grupo de crianças menores de 5 anos, onde ainda temos uma proporção significativa de crianças nunca infectadas e sem doses de vacina. Para a Sociedade Brasileira de Imunizações, a SBIM, equiparar crenças pessoais à ciência, como proposto pela pesquisa da CFM, pode gerar insegurança entre os médicos e afastar a população das vacinas. Ministério Público Federal. É preciso que o Ministério Público Federal entre em ação. As pessoas têm direito de achar que a Terra é plana, desde que não empreguem recursos públicos no exercício de sua crença malucada ou que suas decisões não ameacem interesses coletivos. E sim, o Conselho Federal de Medicina interfere nos rumos da saúde do Brasil. Como define o próprio site da entidade, sua missão é promover o bem-estar da sociedade, disciplinando o exercício da medicina por meio da sua normatização, fiscalização, orientação,
formação e valorização profissional e organização, diretamente ou por intermédio de conselhos regionais de medicina, os CRMs, bem como assegurar, defender e promover o exercício legal da medicina, as boas práticas da profissão, o respeito e a dignidade da categoria, buscando proteger a sociedade de equívocos da assistência decorrentes da precarização do sistema de saúde. Pergunta ao Ministério Público Federal: ao fazer a sua enquete, o negacionismo indagativo do CFM promove o exercício legal da medicina, fiscaliza e ajuda a formar bons profissionais, protege a sociedade brasileira de equívocos? É bom que se note que um conselho profissional exerce um trabalho de controle que é delegado na prática pelo Estado. Caminhando para a conclusão, o CFM, desde a pandemia, com sua postura inicialmente covarde sobre a vacina e omissa em relação ao despropósito da cloroquina, se tornou o bastião ideológico da extrema-direita, aviltando a profissão, elameando a ciência e pondo em risco a sociedade brasileira em vez de protegê-la. Dispõe do artigo 20 do Código de Ética Médica, que é vedado ao profissional permitir que interesses pecuniários, políticos, religiosos ou de quaisquer outras ordens do seu empregador ou superior hierárquico ou financiador público ou privado da assistência à saúde interfiram na escolha dos melhores meios de prevenção, diagnóstico ou tratamento disponíveis cientificamente reconhecidos no interesse da saúde do paciente ou da sociedade. Quando o próprio Conselho Federal de Medicina, que tem dimensões e tarefas públicas, viola o Código de Ética Médica, contrariando a lei, a decisão do Supremo e a ciência, algo está profundamente errado e pede imediata investigação. Para registro, a Covid havia matado até o dia 12 de janeiro deste ano 708 mil pessoas, embora haja uma queda dos casos fatais, as vacinas afinal funcionam. A primeira semana epidemiológica de 2024, de 7 a 13 de janeiro, registrou 19 mil novas contaminações, com 101 mortes. Ainda é uma das doenças que mais matam no país, mesmo assim o CFM quer brincar de fazer enquete. Dados os protestos, o Conselho emitiu uma nota que se lê esse mimo. O CFM respeita o direito de outras entidades médicas de se posicionarem sobre a realização da pesquisa, entendendo que essas manifestações enriquecem o debate ético e científico. Que bonitinhos, né? Desde que não atendam a interesses pessoais, políticos, ideológicos ou financeiros. Percebam a sugestão nada sutil de que essa defesa da vacina estaria atendendo a alguma conspiração de natureza financeira. Por que o CFM não se indaga se, no caso de uma pneumonia bacteriana, deve-se ministrar ao doente um antibiótico ou uma mistura de chá de camomila com reza braba? O CFM é uma autarquia profissional de direito público que exerce um controle que lhe é delegado pelo Estado e pela sociedade. Investigação já, defende o Reinaldo. De volta ao primeiro parágrafo, será que também que a defesa da vacina e da ciência entra na cota da minha adesão à esquerda? A ser assim, o esquerdismo se tornou no Brasil uma força neo-iluminista, não é mesmo? É isso aí, Reinaldo, é isso aí. O esquerdismo agora virou a defesa da vacina. Boa coluna, boa apuração também do Reinaldo. E muito interessante. Galera,